Miriam, uma pergunta. Então, a atuação efetiva mesmo, assim, início efetivo da atuação do movimento do abolicionismo de João Clark começou com a criação da Confederação ou não? Ele já atuava anteriormente? Não, já atuava antes. Em 1874, ele fundou, junto com outras pessoas, a Caixa Econômica da Associação Auxiliar Perseverança Brasileira. Foi em outubro de 1874. Qual era a finalidade dessas caixas econômicas na época? Era uma espécie de poupança, onde as pessoas aplicavam ali seu dinheiro, né, para render alguma coisa, mas também servia de pagamento de alforria de escravos. Então, foi fundado muitas caixas econômicas nesse sentido, né, para ajudar na alforria de muitos escravos. E ele foi o diretor dessa Caixa Econômica desde a sua fundação até 1887, um ano antes da abolição da escravatura. Pelas informações dos periódicos, ele começa em 1873, ou seja, 10 anos antes da fundação da Confederação Abolicionista. Mas provavelmente pode ser antes, que ele já está envolvido. Eu imagino, né, que se pensar a mente do João Clark, quando a mente dele começa a absorver, pode ser desde a sua adolescência por causa da sua família Clark, que está atuando nos Estados Unidos, e ele de alguma maneira tem essas informações. Então ele já pode ter essa mentalidade. Agora, em termos de atuação, onde eu percebi exatamente que tem um ponto inicial, é 1873, mas ela pode realmente ser antes. Agora, à medida que ele vai tendo essas relações com Joaquim Nabuco, que são seus amigos, né? André Rebouças, José do Patrocínio, o Nicolau Moreira, o médico, entre outras pessoas, o Doelinger, que era muito amigo próximo dele, o médico Continentino Gomes, que era o diretor do hospital público em Niterói, que também era um abolicionista e cuidou da Alice Clapp quando ela estava enferma com a tuberculose. Essas relações de João Clapp com muitos abolicionistas, isso fazia com que ele se expusesse cada vez mais e ele fosse cada vez mais conhecido. Além da Caixa Econômica, ele fundou, então, a Confederação, que foi a união de associações e sociedades abolicionistas para agregar força, realizar as conferências, as festas, as quermesses. É aquela participação de um grupo para solidificar o trabalho deles, porque principalmente, João, em 1884 a 1888, eles começaram a sofrer muitas perseguições. Não significa que não existiam antes, mas uma das minhas perguntas. Elas se acentuam, elas ficam mais acirradas, até mesmo violentas contra os abolicionistas. Então, a Confederação era como ninguém larga a mão de ninguém, né? Eles estão de mãos dadas para fortalecer. União, né? Sendo ali, trabalhando juntos. Ele também fundou o Clube dos Libertos contra a Escravidão em Niterói, um clube onde os abolicionistas faziam parte, tinham seus interesses, e dentro desse clube ele inaugurou a Escola dos Libertos contra a Escravidão. Era uma escola que funcionava para os alforriados e escravos que os seus senhores davam oportunidade para que eles pudessem aprender algum ofício, alguma profissão, e também aprender a ler, a escrever, aprender matemática. Foi uma escola muito bem organizada, tinha um estatuto, tinha um manual, era tudo muito bem fundamentado. Chegava no final do ano, os alunos que se sobressaíam eram contemplados, eram premiados para incentivar, né? Uma espécie de incentivo que até hoje existe isso,
isso, né? A gente incentiva as pessoas, não que para premiar só para as pessoas poderem fazer alguma coisa, mas para reconhecer principalmente os escravos, porque a escola funcionava à noite. Então, alguns alforriados participaram. Teve um momento, essa escola ela foi fundada em 1881, 2 anos antes da fundação da Confederação Abolicionista, e chegava a ter mais de 100 alunos. Então, foi muito interessante. E o objetivo era já preparar o escravo, o que seria liberto, que já estava, a poder adentrar a sociedade, a poder ter um ofício diferente de estar na lavoura, a poder ler e escrever. Quer dizer, a educação escrava já era pensada por João Clapp e por os seus afins, os seus parceiros. Então, a escola teve uma participação muito importante naquele momento, né, que funcionava na Rua Guarani, que mais ou menos número 11, que hoje estaria de frente à entrada da UF, ali no Gragoatá, mais ou menos, né? De frente ali. Também, se eu não me engano, ali é o centro de Niterói. Então, funcionou ali durante algum período.